Vamos iniciar a aula 7, módulo 1. A gente vai falar de vetores e composição de movimentos. Olha só, no curso é a primeira vez que eu vou falar de vetor. Essa ferramenta matemática, o vetor, que é um segmento de reta orientado, tu vai usar em várias partes da física. Quando a gente estudar as leis de Newton, quando a gente falar de equilíbrio de partícula, a gente vai sempre usar vetor, que é um modelo matemático, na verdade, é uma ferramenta matemática. A gente pode sim resolver um exercício usando álgebra, sabe? Usando uma função, como a gente vinha fazendo até então. Agora eu vou introduzir um jeito novo de resolver exercício. Por quê? Olha só, nós temos dois tipos de grandeza. Nós temos uma grandeza que é grandeza escalar, grandezas escalares, e nós temos grandezas vetoriais. A velocidade, por exemplo, ela é uma grandeza vetorial. Por que ela é uma grandeza vetorial? Porque a velocidade ela vai ter um valor junto com a unidade, 20 km por hora, ou 72 km por hora, ou 20 metros por segundo, lembra? Divide por 3,6. Então, a velocidade é vetorial. Contudo, eu consigo resolver muitos exercícios só com a parte escalar, somente com um número e a unidade. Aí tu vai dar a resposta da posição em metros ou em quilômetros. A posição, por exemplo, também é vetorial, tá? Por que esse negócio aí é vetorial? Porque o cara vai falar onde é que ele está. Ele tem que dar uma direção e sentido para chegar em algum lugar, tá? Então, por exemplo, o cara dá uma posição lá, um ponto no meio do oceano para encontrar alguém. Não basta eu falar que um barco está daqui uma distância de 10 quilômetros. Eu tenho que dar, além desse módulo, desse valor associado, 10 quilômetros, eu tenho que dar uma direção e sentido. Entendeu? Então, é uma grandeza vetorial, contudo, eu posso trabalhar aqui com uma grandeza escalar. A gente já viu. Agora eu vou começar a falar contigo da cinemática vetorial. Então, uma grandeza vetorial diferente da escalar, ela tem módulo, direção e sentido. Velho, módulo é um número associado a uma unidade. Módulo de temperatura, 20 graus Celsius. Temperatura é uma grandeza escalar, porque a grandeza, a unidade fica perfeita, eu consigo entender se eu der só um módulo. Por exemplo, 20 graus Celsius, fechou. Tempo, 10 segundos, 1 hora, fechou. Essas são grandezas escalares, eu não preciso perguntar para onde. Agora, velocidade, força, posição, todas essas são grandezas vetoriais, porque eu tenho que dar, além do módulo, que é o número junto com a unidade, além do módulo, eu tenho que dar a direção e o sentido. Velho, e é errado, assim, de forma errada, a gente fala direção e sentido aí no dia a dia de qualquer jeito. Ah, vai nesse sentido, vai nessa direção, só que tem diferença. Essas retas aqui, elas são paralelas porque elas têm a mesma direção. A direção, ela pode ser uma direção horizontal, pode ser uma direção vertical. Agora, uma direção tem sempre dois sentidos. Vê se tu entende essa frase. Isso aqui na horizontal pode ser para a esquerda ou pode ser para a direita. Na vertical pode ser para cima ou pode ser para baixo. Então, uma direção tem sempre dois sentidos. Direção vertical, horizontal, faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Essa é a direção. Aí eu consigo traçar uma reta e essas retas aqui, elas são paralelas porque elas têm a mesma direção. Bom, ouvi essa voz, como é que ficou? Pareceu um radialista. Direção. Olha só. Então, vetor o que é? Um segmento de reta orientado. Vou fazer um vetor aqui, ó. Isso aqui é um vetor. Ficou feio, mas é um vetor, tá? Um vetor, ele é representado. Esse aqui é o vetor A. Uma grandeza vetorial é representada por uma setinha em cima. Às vezes pode ser um chapeuzinho, pode ser um negrito, tá? Mas é uma letrinha diferenciada. Então isso aqui é o vetor A. Por exemplo, se eu fizer o vetor A,
e o vetor B. Eu quis que ficasse do mesmo tamanho, tá? E esse aqui é o vetor B. Deixa eu escrever B aqui. Sabe me dizer o que esses dois vetores têm em comum? Se eu pegar uma régua, tá? Supor que isso aqui é uma régua, que eu vou pegar uma régua aqui. E eu medir o tamanho desse vetor, aqui eu tenho 15 centímetros, mais um pouquinho, ó, 15 mais 8, 23 centímetros. Isso aqui é o módulo do vetor, o tamanho dele, tá? Então o vetor tem módulo, tamanho associado. Aqui o módulo do vetor vai estar associado ao módulo da grandeza. Então isso aqui podia ser no futuro uma força de 23 newtons. Mas agora estou falando de centímetros só. E qual é a direção? Essa direção aqui é uma direção que ela faz um ângulo com a horizontal, mas não importa. Mas o que esses dois vetores têm de igual? Tem a mesma direção, contudo eles têm sentidos opostos. Então vamos olhar só, o vetor A e B tem o mesmo módulo, tá? A gente pode até dizer assim, ó, o módulo do vetor A é de 23 centímetros. A direção, eu podia dizer que é uma direção, ó, ela é nordeste, noroeste, né? Essa direção aqui, o sentido é para cima. Faz um ângulo assim, sabe, de 45 graus com a horizontal. Essa é a direção. Agora o sentido para cima, ou o sentido para lá, né? Então, esses dois vetores, eles têm o quê? Mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo, tá? Agora que a gente já sabe o que é um vetor, é um segmento de reta qualquer, eu vou conversar contigo sobre operações com vetores, porque eu posso somar vetor. Imagina que eu vou somar um vetor que tenha um vetor de unidade 4 com um vetor com unidade 3. Módulo 4 e 3, quanto que dá? Se eu somar o número 4 com o número 3, dá 7. Agora, os vetores vai depender do ângulo que eu tenho entre eles. Vai depender do ângulo, tá? Eu vou te ensinar duas operações de soma de vetores. A gente vai falar do método polígono e a gente vai falar do método paralelograma. Vou te ensinar a somar vetor hoje. E também a gente vai falar de multiplicação de vetor, divisão de vetor. Vou conversar contigo agora sobre operação com vetores. Vamos nessa?